Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre, desse celeste amigo, envolva os nossos corações. Que tenhamos essa oportunidade de aprendizado, a chance de refletirmos sobre tudo que a doutrina espírita vem nos trazer, que é de suma importância para o nosso crescimento espiritual. Que a espiritualidade amiga que aqui se faz presente possa também nos auxiliar para que tenhamos, assim, a compreensão com as nossas mentes bem limpas, bem aclaradas, para podermos absorver esses ensinamentos da nossa doutrina. Que assim seja. Faz-se necessário, nesta noite, fazermos um pequeno relato sobre uma introdução ao tema que eu busco abordar nessa noite, mas que acredito eu que muitos que aqui se encontram, que ainda não tiveram contato com a doutrina espírita, possam estranhar um pouquinho e ter uma dificuldade de compreensão. Mas estarei falando de uma forma muito simples para que todos possam absorver o que nós vamos apresentar de proposta nessa noite. Nós começamos com o entendimento que alcançamos através da série de obras de Divaldo Franco, as obras com teor psicológico de Joana de Ângeles, onde a mentora espiritual nos mostra que todos nós somos aqui um ser integral, um homem integral. E o que vem a ser um homem integral? É que nós temos o nosso corpo físico, nós somos um espírito que sobrevive, é imortal, enfim, fomos criados e não teremos fim, mas que ao longo do tempo nós fomos construindo um corpo fluídico que chama-se perispírito. Então, o X da questão vai estar exatamente direcionado a esse corpo fluídico que todos nós temos, que é o perispírito, que é o corpo do espírito, e esse perispírito, ele é indestrutível. Ou seja, onde tem um espírito, tem lá o seu corpo espiritual, perispiritual. Tá? E o nosso corpo físico reflete exatamente o que é esse corpo fluídico. Ou seja, todas as moléculas da nossa constituição, todas as células do nosso corpo estão sendo copiadas desse perispírito, para que a gente possa entender a importância desse corpo fluídico que a doutrina espírita vem nos trazer. Mas esse corpo fluídico, vamos imaginar assim como se fosse uma fumacinha, tá? Que tem mais de 20 propriedades, só para que a gente possa ter a penetrabilidade, tem cor, tem odor, tem a penetrabilidade, a densidade, enfim, tem uma série de propriedades que, estudando a doutrina espírita, a gente alcança isso. Mas é importante nós ressaltarmos que esse perispírito, ele é um instrumento que, para ser ligado ao espírito, temos a mente. A mente, então, seria um instrumento que vai ligar o espírito a esse corpo perispirítico. Mas aonde que ele vai ser ligado? Num outro corpo, que chama-se corpo mental. Então, nós temos a mente, temos um corpo mental, e dentro desse corpo mental nós temos 4 arquivos, que aí vocês já vão começar a se familiarizar. Porque até então nós poderíamos falar onde está tudo isso, a gente não saberia responder, né? Alguém sabe dizer onde está o nosso consciente? Alguém sabe dizer onde está o nosso inconsciente? Alguém saberia dizer onde está o nosso subconsciente e o nosso superconsciente? Muitos vão dizer que está no cérebro. Não, mas isso aí faz parte de um corpo fluídico que todos nós temos. Então, tudo o que nós estamos
conquistando ao longo das múltiplas encarnações, desde o nosso estado lá numa arvorezinha que seja, num animalzinho, nós já estamos moldando esse corpo perispirítico, criando informações que ficam armazenadas nesse corpo mental e que, com o estado de hominal, nós recebemos a chancela da inteligência e aí nós vamos passar a ter um diferencial. E é isso que nós vamos buscar expor nessa noite. Esse perispírito, nós vamos encontrar no subconsciente, todas as nossas reencarnações estão lá registradas, todas. Então seria mais ou menos como se fosse um porãozinho do espírito. Tá? Então, e nós espíritos temos acesso a isso, só que quando nós estamos do lado de lá, ou em estado de vigília. Mas também nós poderemos acessar certas informações através de intuição ou através de você colocar em prática algo que você foi construindo ao longo do tempo e você vai fazer uso nessa encarnação. Tem as coisas boas e as coisas ruins. Então, quer dizer, todos nós vamos reencarnar para acertar. Ninguém reencarna para errar. Mas nós temos o nosso livre-arbítrio. E a gente vai mexer nesse porãozinho e vai se encantar com certas coisas e que nós vamos trazer à tona. Um exemplo, os nossos vícios, os nossos defeitos, que todos nós reencarnamos para exatamente tentar corrigi-los, modificá-los. Mas o que acontece? Sucessivamente, nós estamos tropeçando nos mesmos equívocos e estamos desperdiçando a nossa encarnação. Nós temos o nosso consciente. Esse fica fácil, porque se todos nós estamos aqui conscientes, nós estamos registrando esse momento. Então, tem um segundo arquivo, subconsciente e o consciente. Mas esses registros, eles são lembrados automaticamente por nós, quando estamos aqui em vigília, acordados. Nós, puxa, fui lá no caminho de luz essa noite e tal, foi maravilhoso, fui ruim demais, não entendi nada. Enfim, mas nós vamos lembrar, porque nós estamos conscientes de tudo isso. Aí começa a complicar mais um pouquinho, porque nós vamos ter o arquivo que é o nosso inconsciente. O inconsciente, ele se traduz em registros que nós vamos alcançar quando nós estamos dormindo. Porque quando nós estamos dormindo, eu, espírito, gozo de uma liberdade relativa, fico conectado ao meu corpo físico por um cordão fluídico, tá? Que é assim que eu sou identificado na espiritualidade, que os espíritos que estão reencarnados durante o sono e que estão na espiritualidade, junto com outros espíritos que não estão reencarnados, eles são identificados por esse cordão fluídico. E tudo que nós vamos contemplar lá vai ficar gravado nesse nosso inconsciente. Perfeito? Então, estamos dormindo, estamos gravando situações que nós estamos vivenciando no plano espiritual durante o descanso do nosso corpo. Aí, nós vamos entender o que vem a ser o sonho. Sonhei com a minha mãe, que desencarnou, sonhei com meu pai, com meu irmão, enfim. E o que vem a ser isso? Vem a ser uma realidade que nós vivenciamos e estamos, assim, em condições de trazermos uma certa e relativa ideia daquilo que aconteceu durante esses momentos. Perfeito? E aí, conseguimos entender, então, o subconsciente, o consciente e o inconsciente. Só falta agora uma ferramenta muito importante também, que é o nosso superconsciente. E o que vem a ser esse nosso superconsciente? O superconsciente é um arquivo onde estará gravado tudo aquilo que nós vamos programar a fazer
numa próxima encarnação. Então, se nós estamos hoje aqui encarnados, nós passamos por uma programação reencarnatória, ou seja, um planejamento existencial. Isso está gravado no nosso superconsciente, nesse arquivo. E aí, temos gravado também condições que às vezes a gente vai identificar aqui, certos desejos que nós temos. Né? Puxa vida, desde pequenininho ele já se identifica lá com medicamentos, vai ser médico, outro com uma régua, não sei o que, vai querer ser engenheiro, enfim. Isso aí vai aflorando porque são flashes que nós vamos recebendo e que está realmente relacionado a um planejamento reencarnatório. Então, nesse planejamento reencarnatório tem uma outra situação. E essa situação é uma de que nós vamos ter que vencer nessa proposta reencarnatória, fazer o nosso melhor. Ou seja, nós vamos ter que combater os nossos maus hábitos do ontem que se encontram registrados no nosso subconsciente. Tá? Nós vamos ter que corrigir certas coisas que nós fizemos no ontem e que fomos reprovados, não conquistamos êxito para poder avançar, progredir espiritualmente. Temos aqui mais ou menos em que período vamos ter um relacionamento com alguém, com quem. Isso daí fica mais ou menos programado. Os filhos que teremos, isso daí vai sendo tudo anotado lá. E aí, para reencarnar, nós vamos ter que assinar esse contrato. Mas para assinar um contrato desse, a gente vai falar, puxa vida, mas isso é um desafio muito grande. Será que eu vou assinar isso? A gente fica com medo, não fica? Mas quem mexe com contrato, né, Toninho? Não é fácil assumir uma responsabilidade, né? Mas eles nos deram uma dica nessa oportunidade que nós estamos aqui. Foi ímpar. Essa nossa oportunidade, ela é ímpar. Porque com certeza, eu falo isso com muita convicção, todos nós fomos informados do lado de lá que Jesus já tinha enviado o Consolador prometido, que é a doutrina espírita e que faz com que nós possamos nos esclarecer para não sermos reprovados nessa oportunidade. Esse grande gancho fez com que nós nos convencêssemos e falássemos assim, dessa vez vai ser diferente. Dessa vez eu vou dar o meu melhor. Por quê? Eu vou ter condição de ter o conhecimento de que ocorre após o desencarne, por exemplo, e que eu deveria ter feito e não fiz. Aí bate o arrependimento, bate o remorso, situação desgastante que vai nos corroer, porque, puxa vida, a gente tinha programado de uma forma e chegou aqui, nós não fizemos nada daquilo. Isso dói. E às vezes a gente fica amargando por um período tão longo, de anos, 20, 30 anos, nessa situação. Porque nós não colocamos em prática aquilo que ficou convencionado, aquilo que assinamos, o compromisso que achamos que era o ideal para a gente e aceitamos todos os desafios, sabedores inclusive das dificuldades que teríamos, das enfermidades que poderão advir. Tudo isso ficou convencionado. Com o esclarecimento da doutrina espírita, hoje nós temos condições de nos prevenir. Prevenir como? Simplesmente buscando o conhecimento da verdade que vai nos libertar. Isso é Jesus quem está nos dizendo, não sou eu. Então, a verdade é a doutrina espírita. Felizes somos nós que estamos tendo a oportunidade, assim como todos nós tivemos um dia. Sabe, se diz, vou querer saber o que é aquela casa. Ela vai lá, dá uma entradinha, se encanta, fala, puxa vida, gostei tanto porque está lá no superconsciente. E em algum momento ficou registrado que estaria no tempo exato de você investir nessa busca.
E o que eu quero dizer com isso? Quando anunciamos aqui o convite para que todos venham estudar com a gente, é nesse sentido. Porque se nós nos propusemos a esse desafio, e chegou um momento porque nós estamos aqui, não podemos admitir, isso eu falo de coração, que simplesmente o fato de nós estarmos vindo esporadicamente assistir uma palestra, nós estaremos conquistando conhecimento. Não, por quê? Porque são assuntos assim que vão sendo selecionados e ele não tem uma ordem. E o estudo sistematizado da doutrina espírita faz com que a gente compreenda tudo do comecinho. E é dessa forma que nós vamos construir uma base sólida para superar os desafios que assumimos na espiritualidade. Isso tudo está registrado no nosso superconsciente. Chegou o momento de nós encontrarmos na literatura espírita onde Jesus falou sobre isso. Aí nós vamos ter que viajar um pouquinho. Nós vamos ter que buscar numa parábola de Jesus. E o que vem a ser o termo parábola? Parábola é uma narrativa alegórica. Ou seja, são certos conhecimentos que na época mostravam uma realidade daquele tempo. Mas por trás desses ensinamentos que constam na parábola, que tudo é um simbolismo, tá? Existe uma verdade espiritual. Se existe uma verdade espiritual, nós temos que buscar, hoje com o conhecimento da doutrina espírita, uma interpretação lógica dentro dessa verdade espiritual. E foi esse o desafio que eu assumi com vocês, de apresentar numa parábola de Jesus, exatamente uma parábola de Lucas, que está no capítulo 11, versículos de 5 a 8. Só existe no capítulo de Lucas essa parábola, que é a parábola do amigo importuno. Então nós vamos lá. Eu vou ler essa parábola primeiro, para que depois a gente possa esmiuçar cada frase da parábola. Não é muito longa não, ninguém vai morrer por isso não, hein? Vamos lá. Começa assim: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que apresentar-lhe. Se ele, respondendo, de dentro disser: não me importunes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te-os dar. Aí Jesus nos fala: digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhes por ser seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister. O texto é complicado, por isso que nós vamos ter que buscar compreendê-lo. Mas vocês notaram que são 3 amigos na parábola? Só para a gente ter uma noçãozinha, um amigo bate na casa de um pedindo 3 pães, por quê? O amigo dele que chegou de viagem bateu na casa dele, só que ele não tinha nada, ele danado estava com fome, e precisava comer alguma coisa. Ele foi lá pedir para o amigo dele em outra casa. A história está aí. Mas agora a gente vai ter que buscar uma interpretação dentro de uma ótica espiritual. O que Jesus está querendo nos passar? E vocês vão notar que foi importante essa introdução que nós demos, falando sobre esses 4 arquivos, porque é nesse sentido que eu vou apresentar para vocês uma ideia dessa parábola, buscando nos situarmos nesse momento, hoje, com essa ideia espiritual. Perfeito? Então vamos lá. Começa ele dizendo, né? Qual de vós terá um amigo,
e se for procurá-lo à meia-noite e lhe disser. Começa aqui dizendo meia-noite. Meia-noite é o horário em que nós estamos encerrando um dia e iniciando outro. Concordam? Meia-noite pode significar também a mudança de um ciclo, uma nova fase da nossa vida. Jesus está querendo nos mostrar algo nesse sentido, a meu ver. Então, seja, nós estamos exatamente no momento dessa meia-noite. Estamos no momento, numa busca espiritual para darmos algum salto. E aí, esse amigo vai responder. Ele bate lá na casa do amigo, né? Empresta-me 3 pães, pois que um amigo meu chegou à minha casa vindo a caminho. Quem que é esse amigo que chegou a caminho, ou seja, chegou de viagem? Todos nós estamos nessa nossa caminhada, nessa encarnação, buscando refletir sobre uma expectativa que às vezes está lá no nosso superconsciente. Uma delas é essa, o momento que nós vamos despertar para esse conhecimento. Por que esse conhecimento é importante? Porque é o conhecimento que nos liberta. E acreditem, não tem nem um espírito que aqui esteja reencarnado que não tenha necessidade de passar ainda por provas e expiações. Por isso mesmo, não tem um ser humano que aqui esteja que não terá que conhecer essa verdade. Porque quando Jesus nos falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ele nos apresentou apenas uma verdade. Ele não falou, pode ser ali, pode ser acolá, não. É a sua doutrina santa, porque ela é o que nos liberta realmente. É uma filosofia, a ordem filosófica dela, ela é fantástica por isso, faz com que a gente compreenda o sentido da nossa vida. O porquê estamos aqui hoje, né? Da onde viemos, todos nós sabemos, somos espíritos aí, estamos numa caminhada há milênios. Né? Vamos voltar para a espiritualidade, que é a nossa verdadeira casa, vamos. Mas o que eu estou fazendo aqui hoje? Eu estou aqui para evoluir, para progredir. E esse progresso se dará, com certeza, com o investimento que eu fizer na busca dessa verdade. Tem algum compromisso se eu falar que não vou fazer? Temos. Temos sim, nós estaremos nos comprometendo. Por quê? Porque nós vamos deixar de ter a oportunidade de conhecer essa verdade quando ainda as coisas estão brandas. Aquilo que eu tenho que enfrentar no hoje, pelas faltas que eu cometi no ontem, elas são cobranças. E essas duplicatas estão batendo na nossa porta. E esse momento, ele é importantíssimo. Por quê? Nós estaremos, nessa oportunidade reencarnatória, com a responsabilidade de atentarmos para esse detalhe. Se nós estamos aqui hoje vindo pelo amor, é porque eu vou me preparar antes, eu vou conhecer essa doutrina antes, para quando vier a dor, eu estou preparado. É isso que o meu superconsciente está falando, ele está me alertando nesse sentido. Ó, vai buscar o conhecimento, porque vai chegar a hora de você passar pela provação ou pela expiação. E se você não tiver uma linha de raciocínio para isso, vai ser difícil para você. Vai entrar em desespero. Que desespero? O desespero se traduz por uma incompreensão de uma situação. Vamos entrar em depressão, síndrome do pânico, problemas psicológicos. Né? Não vou aceitar mais viver aqui porque não sei porque Deus fez isso comigo. Eu estou pensando em já me matar. E vai e se suicida. Assistida por quem ainda? Por espíritos que estão vinculados a ela de outras oportunidades
que aproveitam essas brechas para incentivá-la a praticar isso e desperdiçar a reencarnação. Olha como a trama é danada. Os irmãozinhos, só um minutinho só. Magali, por gentileza, acende a luz que você apagou. Aê! Então, essa trama, ela é danada. Porque eles sabem desse detalhe. E a nossa fragilidade, a nossa falta de boa vontade para buscarmos esse entendimento é tanta que eles vão se apoiar aí, nessas nossas fraquezas. E assim eles vão fazer com que sejamos estimulados, no momento do desespero, a buscarmos aliviar a nossa situação aonde? Nos vícios que tivemos ontem. Aí vamos debruçar aonde? No balcão do boteco, na garrafa do alcoólico, no tabagismo. Vamos pegar algo mais terrível, na drogadição. E aí? Vamos sair fácil dessa? Dificilmente. Por quê? Porque o lado de lá vai estar trabalhando para que eu realmente perca a reencarnação. Morrer a gente não vai, só vai desencarnar. Mas perdeu a reencarnação. E é isso que eles querem. Mas o culpado foram eles? Fomos nós. Porque estamos negligenciando aquilo que nos comprometemos a fazer, que era buscar o entendimento para superar essa dificuldade. Perfeito? Concordo? Está difícil de entender? Ótimo. Então, o nosso superconsciente, ele vai lá bater na porta, estou chegando de viagem, chegou o momento. E aí está vindo um monte de situações aí que se você não estiver preparado, você não vai ter como aguentar. Você tem como atender essa minha fome de conhecimento? Ele está batendo na porta de quem? Do nosso inconsciente. Porque a gente tem aquela noção das coisas, mas eu não tenho arquivado no meu inconsciente isso que eu preciso para atender aqui a minha necessidade. Aí o inconsciente vai fazer o quê? Já sei. Eu vou bater na porta do consciente. Porque lá ele tem que ter consciência disso, que ele se comprometeu a isso, porque a doutrina está lá à sua disposição. E ele vai bater na porta. Bom, vai chegar uma cobrança aí, hein? As dificuldades vão começar a chegar na sua porta. Vai perder emprego, vai ter uma briga em família. A enfermidade vai te convidar a reajustes. Tudo isso são dívidas que nós contraímos. E essas dívidas estão sendo cobradas assim, olha, cafezinho pequeno. E aí a gente vai falar, puxa vida, não estou nem aí. Isso aí não vai acontecer comigo, não. Né? E é quando ele fala, não vem me amolar agora, batendo na minha porta essa hora. Não estou querendo fazer isso. Só minha vida está uma beleza. Estou aí ó, na cama com os meus filhos. A porta já está fechada, que não quero que ninguém venha me importunar. Amigo importuno. Né? E a gente vai driblando esse nosso compromisso com a nossa falta de boa vontade. Repito, não tem outro caminho. Nós vamos ter que aprender isso. Quanto mais nós adiarmos, pior para a gente. Então começamos 2 novos grupos de estudo, onde tem vários alunos aqui, e é um conhecimento que todos têm condição de alcançar. Pode ser presencialmente às terças-feiras, à tarde, basta se informar lá na recepção, ou online, no conforto do seu lar, às 20 horas da noite e às quartas-feiras. Não temos como dizer não. O superconsciente mandou o recado, vai chegar o momento, e o inconsciente não tinha como atendê-lo, e o consciente foi alertado também que a cobrança vai chegar. Nós vamos entender com a doutrina espírita. Antes de darmos sequência aqui, vamos fazer um parênteses aqui, onde o Chico Xavier nos deixou uma mensagem muito convidativa, para que nós possamos ganhar ânimo e despertarmos
para esse detalhe. Ele nos diz assim: quando a justiça divina nos convida para acerto de contas, e naquele momento nós estamos trabalhando em prol do nosso próximo, manda a misericórdia divina que a cobrança seja suspensa por tempo indeterminado. Que Chico quis nos mostrar? Se nós estamos buscando a doutrina espírita, eu estou vibrando amor para mim mesmo, eu estou me amando com essa atitude. Esse amor vai fazer com que eu queira compartilhar com o meu próximo. Eu vou começar a amar o meu próximo, porque eu vou convidar a ele. Eu fiquei fascinado com tudo isso. Vem junto. Ou vai ajudar de alguma forma o seu próximo. Uma pessoa que esteja doente, passando por dificuldades. A gente vai passar a trabalhar por amor. E nós sabemos que o amor cobre uma multidão de pecados. Eu fazendo isso, eu vou estar quitando certos pecados que eu teria que passar aqui. Ou até mesmo, posso até ser merecedor de que ele venha, mas ele virá de uma forma branda, porque o meu amor, ele está realmente sendo satisfatório para que eu possa ser mais útil ainda ao meu próximo. E se aquela enfermidade vier, por exemplo, eu não vou ter condições de dar continuidade naquilo que está fazendo bem para mim e bem para o outro. E a espiritualidade, ele conta com esse nosso trabalho. Então, a misericórdia divina entra em cena, essa cobrança é suspensa por tempo indeterminado, ou seja, quanto mais eu estiver vibrando nisso, essa duplicata vai ser esquecida. Vamos sair daqui. Fomos uma pessoa altruísta, trabalhamos bastante em prol do próximo, chegou do lado de lá, e aí, poxa, tinha que passar por isso, mas nem passei, passou um cafezinho pequeno, né? Tinha que passar por um sofrimento enorme e tal. Mas tem os seus méritos que quitou isso. Então, quer dizer, eu, espírito, eu me elevei, e a necessidade de passar por essa e até mesmo por outras expiações ou provas em outra oportunidade já são anuladas. Porque eu compreendi, eu vou ser muito mais útil numa próxima encarnação, usando desse meu conhecimento, desde o comecinho para ajudar o meu semelhante. Porque isso vai estar registrado na próxima encarnação, no meu subconsciente. Isso aí vai fazer parte do meu histórico. E quanto mais elevados nós estivermos espiritualmente, mais chance nós temos de detectar tudo isso que está lá arquivado. E até mesmo o que está arquivado no nosso inconsciente das nossas noites de sono. Os bate-papos que nós temos com os bons espíritos lá, nos intuindo, nos inspirando, aliás, a fazer aquilo ou aquele outro, porque aquilo lá vai ser o ideal para a gente. E a gente vê, puxa vida, eu tive uma ideia, né? De onde surgiu essa ideia de repente? Foi nesses encontros com os nossos irmãos da espiritualidade, e eles vêm nos inspirar a lembrar isso, a gente vai e coloca em prática, a gente bate no peito e fala, nossa, só bom mesmo, olha a ideia que eu tive, né? E descarta a possibilidade de ser do lado de lá. Mas, só para a gente continuar. Não me importude, já está a porta fechada e meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para tosdar. Tudo bem, né? E aí, como vai ficar? Digo-vos que, ainda que não se levante, quer dizer, que a gente não se disponha a buscar esse conhecimento, a dar-lhes o pão espiritual para que nós possamos entender tudo isso, por ser seu amigo, porque quem é o nosso amigo? Nosso maior amigo é a nossa própria consciência. E o que é a nossa consciência? É a somatória de todo o conhecimento que eu tenho, porque é o que eu vou fazer uso no meu dia a dia, na minha vida material, na minha vida pessoal, enfim, são as escolhas que eu vou fazer, está na minha consciência. Então, tudo aquilo que está arquivado, esses 4 arquivos, eles estão interligados,
Eu tenho esse poder. Tanto é que a gente fala, né? Nossa, aquela pessoa não tem consciência de fazer o que ela está fazendo. Realmente ela não tem, porque ela não alcançou informações que ela não tem lá dentro. Como que ela vai alcançar? E quando nós temos essa condição, pelo investimento que fizemos, nós temos consciência de tudo. Ou seja, consciência, temos ciência de tudo que devemos fazer. Tá? E só para fechar essa frase. Então, vamos lá. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-lhes por ser seu amigo, olha a chamada, levantar-se-á todavia por causa da sua importunação. Quem vai ficar nos importunando? A nossa consciência não está tranquila. O inconsciente, o superconsciente tem um monte de abacaxi para a gente descascar e essa importunação vai ser demais. Aí nós vamos entender que nós não estamos vindo pelo amor, vamos ter que buscar isso pela dor. E a doutrina espírita ela nos explica isso. Você veio pelo amor ou pela dor? Né? Por quê? Realmente, eu vim antes de ter os problemas, eu vou, de uma forma muito tranquila, resolvê-los. Caminhar com eles sem que aquilo possa me prejudicar. Agora, quem vem pela dor é diferente. Porque como ele não tem o conhecimento, ele sofre com aquilo. A perda do ente querido. Quantas pessoas que perdem a sua reencarnação porque um ente querido simplesmente desencarnou. Ele não morreu, ele só desencarnou. E como a pessoa não tem entendimento, ela entra em desespero. Já que meu marido, minha mulher morreu, eu também vou morrer, vai lá, se joga da ponte, se dá um tiro. Olha só, morreu não também, só desencarnou, mas desperdiçou a chance reencarnatória. E aí ele levantar-se-á, todavia, por causa da sua importunação, e lhe dará tudo o que houver mister, ou seja, tudo o que for necessário, nós vamos dar. Quando a pessoa vem com dificuldade aqui, a gente vai atendê-la, passa pelo atendimento fraterno, ela vai expor o seu problema, vai entrar em tratamento, vai ser convidada a vir estudar, vai ser convidada a trabalhar na casa espírita, enfim, ela vai começar a se envolver para que o necessário possa realmente atendê-la. Vai estudar junto com a gente. Olha que maravilha. Então, quer dizer, se a gente quiser adiar, pode. Devemos? Acho que não. Felizes somos nós que estamos aqui reunidos numa casa espírita. E assim como tantos outros. Felizes são aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez. Porque eles estão pegando a oportunidade do comecinho. Temos um grupo que vai começar amanhã. Tem uma jovem senhora que chegou aqui e falou, né, olha, amanhã eu vou vir à aula à tarde, eu quero ver como que é. Primeira vez que ela veio na casa. Certo? Então, é compromisso assumido. E ainda a nossa fala vem de encontro a tudo isso. Acho que ela nem dorme hoje, né? Mas tudo bem, fazer o quê? Mas amanhã ela vai ter que estar aqui. Com certeza, estará. É o desafio que ela tem, é o preço que ela vai ter que pagar para contornar todas as suas situações. Então é isso, meus irmãos. Não tem outro caminho. Então a felicidade que nós temos quando uma pessoa se candidata a frequentar os estudos da casa é enorme. Porque a gente está sentindo assim, ser útil ao plano espiritual, ser útil a Jesus, ser útil àquela criatura que teve a boa vontade de despertar. Isso é maravilhoso. Isso não tem preço. Né? E quem são esses nossos irmãos? Vocês, que aceitam o desafio, que confiam nesse nosso propósito e juntos seremos felizes. Tá bom? É isso. E para encerrar, como nós falamos muito aqui as nossas dificuldades, Yara até deu
uma palhinha para vocês, né? O tema da nossa fala que eu escolhi é nossas cruzes, nossas bênçãos. Ou seja, nós temos que aprender a bendizer as nossas dificuldades. Nossa, vou ter que passar por uma cirurgia. Agradeça, porque essa cirurgia é exatamente reparos que você está tendo no seu corpo físico, porque o seu perispírito ele está machucado. Então, eclodiu essa doença no físico por causa do perispírito machucado. Eu, o espírito, me modifiquei, estou no caminho certo, com certeza a cura real está acontecendo. Então, a cura na parte física acontecerá e a espiritualidade estará apta a fazer esses reparos perispiríticos e nós vamos conviver de forma tranquila aqui, porque estamos aproveitando a reencarnação. Não temos nada de karma, tal dia, tal hora, tal minuto, tal segundo vai desencarnar, nada disso. Nada disso. Nós podemos ganhar uma encarnação muito mais elástica se estivermos praticando bem a nós mesmos, o amor a nós mesmos, o amor ao nosso próximo, e dessa forma nós estamos compreendendo esse amor maravilhoso que é amar a Deus. Tá bom? E agora a gente vai para a nossa prece final, livrinho maravilhoso aqui, Preces e Orações, Irmão José, psicografia de Carlos Bacelli. Temos aí para quem quiser tê-lo em casa para fazer o Evangelho no lar, tá? Uma outra prática essencial. E o tema que eu escolhi, a oração que eu escolhi é Diante da Cruz. Mestre, que não reclamemos do peso da cruz que nos ensinaste a carregar. É ela a nossa divina escola, no acidentado caminho que percorremos. Não importa a característica que ela assuma aos nossos ombros cansados. A cruz é o sinal de identidade, de identificação contigo. Sem o fardo das dificuldades que transportamos, tolhendo a nossa livre movimentação, com certeza nos perderíamos de ti. Os que não seguem abraçados ao madeiro de suas provas, bendizendo-as, ao invés de amaldiçoá-lo, forjam para si algemas de maior desdita. Nossas cruzes, nossas bênçãos. Sem elas, como haveríamos de nos redimir no calvário de nossas provas? Como, Senhor, nos resgataríamos dos vales escuros em que há milênios erramos, ascendendo à claridade celeste para além das estrelas? Reflitamos sobre tudo o que foi dito e que tenhamos, assim, a chance de darmos uma acelerada na nossa vida e nós vamos ficar, assim, muitíssimo satisfeitos, porque a felicidade da espiritualidade pela mudança de cada um de nós nesse propósito é uma felicidade que nós poderemos senti-la com essas mudanças que estaremos investindo, trocando os nossos maus hábitos pelos bons hábitos, as nossas más atitudes pelas boas atitudes, os maus pensamentos pelos bons pensamentos, os maus amiguinhos da espiritualidade pelos espíritos superiores do plano celeste. Que assim seja, graças a Deus.